сильні, українці могутні, українці сміливі. Как и ожидалось, происходит A paz do Senhor, povo de Deus, eu gostaria de vos saudar com uma boa noite na paz do Senhor. Hoje, 1º de março, estamos gravando este vídeo para esclarecer alguns pontos com respeito à guerra entre Rússia e a Ucrânia. Com este é o meu 11º vídeo e eu gostaria que você compartilhe e se inscreva no nosso canal e deixe uma mensagem. Então eu gostaria de compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus, que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, para nós analisar a questão Rússia e Ucrânia. Isso é para nós analisar. Capítulo 24 de Mateus, e o versículo 6, diz assim: E certamente ouvireis, o verbo aponta para o futuro, falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e é o que está acontecendo, Rússia e Ucrânia. Porquanto se levantará nação contra nação. Você vê que o verbo está sempre apontando para o futuro. Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Quer dizer, se é princípio das dores, não é o fim das dores, como muitos andam dizendo por aí. Na verdade, eu sou humilde e eu gostaria de dizer para você que eu não sou expert nesse assunto entre Rússia e Ucrânia. O que me interessa mais é as profecias futurísticas com respeito ao nosso assunto, que é o arrebatamento da igreja, e a situação Israel. O que nos interessa como sinais claros e palpáveis, dizendo que o arrebatamento está aí, é o relógio de Deus na terra, que é Israel. Guerras, rumores de guerras, violências urbanas e suburbanas, fomes, terremotos, maremotos, vendavais, tudo isso sempre existiu. É claro que nos dias que nós estamos vivendo, haverá com mais intensidade, principalmente os terremotos. Você vê que os terremotos hoje é um atrás do outro e todo dia a terra está tremendo. Mas o que me assusta neste momento é ver nossos escritores, pastores, líderes que têm milhares de seguidores e falando bobagens com respeito à Rússia e com respeito à Ucrânia, dizendo ser a guerra do Armagedon, outros dizem ser a guerra de Gog e Magog, e eu quero dizer para você que não é nada disso. Nada disso é verdade. O que estão falando aí na rede, estão jogando com respeito a esses assuntos que eu estou falando, é uma pura mentira ou falta de conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ao que nos interessa. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quem é a Ucrânia? A Ucrânia é uma nação que ela teve a sua independência há poucos tempos, depois de sair do bloco daquela União Russa Socialista Soviética. Ela hoje tem 44 milhões de habitantes.
segundo o censo de 2020. E a Rússia vem com 144 milhões de habitantes. Então, a Ucrânia está aqui, bem nesse pontinho roxo do mapa, e a Rússia, aquela enorme área geográfica que você está vendo ali, apontada no meu dedo. Então a Rússia vem hoje com 144 milhões de habitantes e a Ucrânia com 44 milhões, segundo o censo 2020. Então, é uma desigualdade de 100 milhões de habitantes em relação à Rússia com a Ucrânia. Então, por aí já temos uma grande desvantagem. Nas questões bélicas, isso é uma desproporção extraordinária, mesmo porque a Ucrânia ela fez parte de um tratado de não ter armas nucleares. E em relação ao material bélico da Ucrânia em relação à Rússia, é uma desproporção gigantesca. E a gente sabe que, devido a essa desproporção na área militar, a Ucrânia só tem que levar desvantagem. Embora a Rússia segue para a invasão, e já invadiu, mas mais cedo ou mais tarde eles vão sentar e vão conversar, mas vai ter muitas baixas dos dois lados. E eu creio que o Vladimir Putin ele não vai ser louco nenhum jogar armas nucleares dentro do território da Ucrânia. Ele não vai ser louco. E eu quero dizer uma coisa para você. A Ucrânia é a porta de acesso da Rússia para o mundo marítimo das águas quentes. Se nós for analisar aqui os rios e os mares que estão aqui costeando a área da Ucrânia, você vê que a Rússia depende dessa parte da Ucrânia para vir para o Mar Negro e para o Mar Mediterrâneo e para sair para os Atlânticos. Então, se a Ucrânia fechar esta parte em represália à Rússia só tem uma outra saída, é para as águas geladas do Báltico. Então, a Rússia não quer fazer com a sua navegação essa grande rota enfrentando as águas geladas do Báltico, ela quer sair pela Ucrânia, para sair para o Mar Negro e para o Mar Mediterrâneo e daqui para o Atlântico. É isso que a Rússia quer. Se a Ucrânia fechar esta porta para a Rússia, para a sua navegação para os mares de águas quentes, com toda certeza, só lhe resta as águas geladas, como eu estou falando. Aí a distância é maior, as águas são geladas, é muito gelo, e aí ficam navegações perigosas. Isso a Rússia não quer. Se a Ucrânia fechar isso aqui, realmente vai se juntar então armamento pesado. Com toda certeza a Rússia vai partir para cima. Mesmo porque a Ucrânia, juntamente com a Rússia, tem histórias, e histórias familiares, provavelmente dito. Agora, ontem, afinal de contas, a ONU convocou uma Assembleia Geral extraordinária com seus membros para uma reunião de emergência com os países membros para aplicar sanções à Rússia. Eu até fico assim pensando que para mim isso aqui é uma hipocrisia dos membros das Nações Unidas. Por quê? Como é que vão aplicar sanções contra a Rússia se a Europa, a Ásia e parte da América depende da Rússia em alguns materiais, como por exemplo, a Europa depende da Rússia com gás. A América depende do trigo da Rússia. A Rússia é o maior abastecedor dos mercados do mundo com o trigo. Por que agora a Europa quer aplicar sanções contra a Rússia? Vai ficar sem gás e vai ficar sem trigo e outros materiais. Aqui nós dependemos da Rússia do trigo, do potássio, do alumínio, do agrotóxico. Então, eu acredito que, para mim, isso aqui é uma hipocrisia. Agora, vamos ver o que vai acontecer. A Rússia
com uma observação. Desde que a Rússia não retenha o trigo, é isso que eles querem. Quer dizer, eles vão aplicar sanções à Rússia, mas não querem que a Rússia aplique sanções. Não querem que a Rússia retenha o trigo, não querem que a Rússia retenha o gás. Quer dizer, continue abastecendo a Europa, mas a Europa quer aplicar sanções, inclusive na área dos bancos, na área da aviação e, sei lá, em outras coisas aí que estão proibindo a Rússia. E isolaram a Rússia. E eu vou falar uma coisa para você, na minha opinião, pelo pouco que eu conheço da área política mundial, a Rússia está coberta de razão. Se eu tivesse que dar um apoio, eu apoiaria a Rússia. Agora vamos ver. Essas sanções, para mim, não merecem prosperar. Porque a Rússia é o principal fonte de abastecimento para a Europa, conforme eu já falei, para a América e para a Ásia. A Ucrânia, no dia de ontem, aquele presidente fanfarrão, posso dizer que é fanfarrão, espere que eu vou falar. A Ucrânia, no dia de ontem, dia 28 de fevereiro, assina um pedido de adesão como membro da União Europeia. Ora, isso quer dizer, se ele entra como membro da União Europeia, essa adesão vem a fortalecer mais ainda a União Europeia e vem a fortalecer a OTAN, que ele quer fazer parte da OTAN. Esse fanfarrão da Ucrânia quer fazer parte da OTAN, eu vou explicar. A Ucrânia, então, vem a pedir adesão à União Europeia. Na minha opinião, esse camarada está querendo levar o mundo, principalmente a OTAN, para a guerra contra a Rússia. Por quê? Salvo as considerações que fiz inicialmente, a desigualdade nas questões bélicas é muito grande, é gigantesca. Então, a Ucrânia não tem como enfrentar a Rússia e sair vencedora, salvo o melhor juízo. Agora, a Rússia tem mais de 1.500 quilômetros de extensão como extrema de países que fazem parte do Tratado do Atlântico Norte. Então, mais de 1.500 quilômetros da Rússia faz fronteiras, como, por exemplo, Polônia, a Chechênia e outros países, tal, que faz parte da OTAN, mais de 1.500 quilômetros de fronteira. Você acha que a Rússia vai concordar com isso? Inclusive levando a Ucrânia a fazer parte da OTAN? Fortalecendo ainda mais os Estados Unidos, que é isso que o cara da Ucrânia quer. Bom, em se tratando disso, quer dizer, quando é para fortalecer a Rússia, a Europa vai para cima e os Estados Unidos. Quando é para fortalecer os Estados Unidos, aí fica todo mundo quietinho. Não pode ser assim. Eu acho que nós temos que olhar os dois lados da guerra. Eu não sou em nenhum momento favorável de guerra, não sou. Radicalmente não sou favorável. Agora, eu acho então que a Rússia não vai deixar isso acontecer, a Ucrânia fazer parte da União Europeia e, consequentemente, fazendo parte da OTAN. Por quê? Porque nós sabemos que a história da Ucrânia e a Rússia, as histórias são semelhantes. Ele não vai deixar, ele vai invadir, vai destronar o presidente e vai mandar os militares assumir a Ucrânia e depois vai anexar. É isso que poderá acontecer. E esse fanfarrão vai ter que se asilar em alguns países. Acredito que menos no Brasil. Bom, por causa desse presidente fanfarrão, eleito em 2019 com o apoio das esquerdas, tanto é que ele conseguiu dividir a Ucrânia. E aí estão lá os separatistas que aí não querem reconhecer esse governo de esquerda da Ucrânia. E a Rússia também não reconhece. Bom, por isso eu digo, preste bem atenção nesse ditado popular que eu vou dizer, cada povo tem um governo que merece. Nós temos muito bem a nossa história da esquerda aqui no Brasil, o que aprontaram aqui no Brasil. Nós estamos vendo a situação ali na Argentina, como é que está,
com aquele presidente de esquerda. Nós estamos vendo a situação na Bolívia como é que está. Nós estamos vendo a situação do Chile e nós estamos vendo muito bem a situação da Venezuela. Então, essas situações, para mim, eu entendo assim, ó, cada povo tem o governo que merece. Depois não chorem. Porque se o pessoal da Ucrânia soubessem votar, que eu acredito que eles sabem votar, mas tem momento de escolhas erradas. Foi o caso que aconteceu agora no Chile. Escolheram a pessoa errada para governar um Chile, uma nação tão poderosa, uma nação economicamente estável. Infelizmente, botaram um camarada de esquerda e eu não sei para onde vai o Chile. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sou favorável à guerra, como já falei. Pois quem morre são os inocentes, não são quem planeja. Certo? Eu não sou favorável à guerra. Não sou favorável à guerra nem para a Rússia e nem para a Ucrânia. Não sou favorável, porque quem morre são os soldados inocentes, gurizada nova, sem noção do que é uma guerra. Vai muitas vidas para o túmulo. Acho que o governo russo está coberto de razão em ter invadido a Ucrânia. Porque mais cedo ou mais tarde a Ucrânia ia seguir o mesmo caminho que está seguindo o Chile hoje, e está seguindo a Argentina, e se nós não se cuidar aqui no Brasil, preste bem atenção no que eu estou falando, e se nós não se cuidar aqui no Brasil, nós vamos ter situações agravantes lá na frente. O senhor falou comigo em 2013, às 7 horas da manhã de um domingo, que ele ia dar uma mexida no mundo e ia começar com a Venezuela. E isso está lá nos meus vídeos, que já está publicado no canal. Dê uma olhada nos meus vídeos. Mesmo porque a Rússia e a Ucrânia, que fizeram parte da antiga União Rússia Socialista Soviética, eles têm uma história em comum. Tem uma história, assim, propriamente dita, em comum, uma história de família. E este presidente fanfarrão da Ucrânia deve baixar as armas. Deve baixar as armas, sentar na mesa com esse presidente da Rússia, que ele é uma raposa velha, foi membro espião da KGB por muitos anos, é uma raposa política, ele conhece da situação e ele sabe por onde entrar no caminho. Ele sabe por onde entrar. E ele deve, então, se sentar às mesas das negociações com essa raposa da Rússia e negociar uma boa saída para os dois povos e evitar as muitas baixas dos dois lados, que até agora eu não sei o número oficial de baixas de soldados do exército da Rússia e do exército da Ucrânia, além dos civis que já morreram. A gente não sabe o número oficial. Então esta guerra não é nada de Armagedon, eu vou explicar. Como muitos idiotas nossos, evangélicos, estão jogando aí na rede, assustando os crentes, que é a batalha do Armagedon, que é a batalha de Gog e Magog. Isso aqui, sabe o que é? É falta de conhecimento da palavra de Deus e falta de afinidade com o Espírito Santo. Porque se eles têm afinidade com o Espírito Santo e conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as profecias futurísticas, eles não vão soltar essa bobagem na rede para assustar os incautos que não conhecem. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Esses bobalhões que ficam jogando na internet, assustando o povo, sem ter conhecimento das profecias futurísticas. Quando a igreja será arrebatada ou tirada da terra, depois sim seguirá a Terceira Guerra Mundial, que aí não é Rússia e Ucrânia. A Terceira Guerra Mundial vai envolver o mundo inteiro contra Israel. Até os aliados de Israel vão se voltar contra Israel. E a batalha será decidida no Vale de Jezreel. Lá é a batalha do Armagedon. Não é nada de Gog e Magog, como falam muitos que se dizem aí pseudos conhecedores das profecias. Não é nada disso.
A batalha do Armagedon é depois da saída da igreja, é no fim da grande tribulação, depois da quarta trombeta ser tocada e a quarta taça ser derramada. E essa grande guerra, Terceira Guerra Mundial, ela tem uma durabilidade de 3 anos e 1 mês com precisão, como diz a palavra de Deus. Leia, estude a palavra de Deus. Então não fique assustando o povo, não fique jogando na rede, que é a batalha do Armagedon, que é a batalha de Gog e Magog. Para mim, essa guerra de Ucrânia e Rússia são guerras ideológicas. Eu vou explicar por quê. Por que eu estou falando que é guerras ideológicas? Depois dessa Terceira Guerra Mundial, conforme eu estou falando, então será decidida no Vale de Jezreel. E depois, então, do milênio, é aí que vem a batalha de Gog e Magog. E é a última guerra da Bíblia. Então não adianta você estar assustando os crentes, dizendo que isso lá é a guerra de Gog e Magog ou a guerra do Armagedon. Procure conhecer a palavra de Deus, estude as profecias. Vocês não gostam de ler e estudar a doutrina escatológica, porque vocês não têm afinidade com o Espírito Santo, vocês não querem se dar o luxo de conhecer a palavra de Deus, ficar ali ajoelhado ou estudando a palavra de Deus, e ficam jogando essas coisas na internet. Esta guerra da Rússia e da Ucrânia, para mim, como eu já falei, são guerras ideológicas, guerra de direita contra a esquerda. A esquerda quer favorecer a OTAN, favorecendo os Estados Unidos como a grande potência no mundo. O outro lado vem a direita. O Putin é um cara de direita, é um cara ultraconservador, é um cara religioso. E ele exatamente está defendendo o seu povo e a sua pátria. Ele é o presidente, é ele que responde, os atos dele, ele está fazendo isso com maturidade. Agora, infelizmente, o outro aceitou a guerra. Não aceitou sentar na mesa de negociação. É um fanfarrão, quis levar a coisa de peito a ferro e fogo. Não é assim que se faz. Agora fica milhares de pessoas morrendo lá bestalhadas por causa da obstinação desse camarada novato que entrou em 2019 lá na Ucrânia. Para mim, essa guerra, como eu falei, é guerra de direita e guerra de esquerda. Porque se o cara entra na OTAN, favorece os Estados Unidos pega a supremacia como potência no mundo, em detrimento da Rússia. A Rússia também luta contra os Estados Unidos, que também quer a supremacia. Então, para mim, é uma guerra ideológica. É guerra de poderes. Agora, esta guerra, ela está na Bíblia como rumores de guerra. Embora você veja os povos guerreando lá, mas para mim elas são rumores. Por que rumores? Porque são 2 países. Agora, pela teimosia do camarada da Ucrânia, se ele embestar de realmente fazer parte da OTAN, fazer parte da União Europeia, favorecendo os Estados Unidos, ali do lado da Rússia, é claro que aí ele vai receber bombas e vai ser destronado do poder. E eu não sei se esse cara vai sobreviver. Aí sim poderá levar muitas nações para a guerra. E eu já estou vendo que o Brasil não deve se envolver com isso. O Brasil deve permanecer neutro, mas pelo que eu estou sabendo, já está querendo passar para o lado da Ucrânia, favorecendo, mandando material bélico. Para mim, se eu não estou favorável à guerra, não vou mandar material bélico. É isso que acontece. Agora, se eu vou fomentar o camarada com mais arma, ele vai querer continuar enfrentando a Rússia. E aí vai morrendo mais jovens, inexperientes. É isso que está acontecendo. Então, na minha opinião, o Brasil não deve se posicionar. Fica neutro, porque nós dependemos de muitos materiais da Rússia. Para mim, realmente é uma guerra envolvendo muitas nações. Se o camarada começar a temar, e aí o Putin vai ter que dar uma decisão para evitar muitas baixas, vai lá, joga uma bomba e acaba com uma. Porque a Ucrânia, vocês estão vendo aqui, uma coisinha de nada, com 44 milhões de habitantes contra 144 milhões de habitantes, e militarmente uma desproporção gigantesca. Então como é que eu vou enfrentar um camarada desse tamanho ali, com uma situação inacreditável? Não é o caso da batalha de Davi e Golias, não. Isso aqui não entra aqui nessa questão aqui. Entendeu? E então eu digo para vocês hoje, meus amigos, vocês que assistem meu canal, não é guerra do Armagedon, não é a terceira guerra,
não é a guerra de Gog e Magog, simplesmente é a guerra de um otário contra uma grande potência e quer se sair vencedor. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, isso também não é sinal para o arrebatamento da igreja. Sinal para o arrebatamento da igreja é quando você vê as coisas acontecer dentro de Israel. O relógio para o arrebatamento é Israel, não é guerra, porque sempre houve guerra. Agora, com mais intensidade sim, porque a Bíblia está dizendo que vai haver guerras e rumores. Violência urbana, violência suburbana. Agora, se querem realmente se posicionar, por que o mundo não se posicionou contra a Rússia? Porque quando a Rússia mantém aquela guerra civil na Síria que levou milhares para o túmulo, por que não se posicionaram ali? Agora só porque foi um cara de esquerda que chegou lá na Ucrânia, agora vocês estão me entendendo como as coisas são deturpadas para mim? É uma hipocrisia dessa esquerda e dessa politicagem barata que eu não consigo entender. Então, esta é a minha posição com respeito à guerra da Ucrânia. Não é sinal para o arrebatamento, aguardem. Israel está nos dando muitos sinais, e eu estou observando. Já houve troca de governo, tiraram um governo que estava há 12 anos no poder em Israel, Benjamin Netanyahu, e esse agora está se posicionando em favor da Ucrânia. Não deveria se posicionar. Aí quer dizer, a Rússia já mandou um recado que não quer reconhecer agora as fronteiras de 67 e não quer reconhecer Jerusalém como capital de Israel. É isso aqui, agora vai receber chumbo grosso. Então, se eu quero o bem do meu povo, eu tenho que ficar neutro nessas situações. E é isso que o Bolsonaro deve fazer aqui. Ficar quieto, não falar nada e ficar esperando o que vai acontecer para poder se posicionar. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Espalhe este vídeo, divulgue, se inscreva no meu canal e vamos aguardar o que vai acontecer e vamos aguardar o próximo vídeo. Próximo vídeo, eu prometo falar para vocês sobre a besta que vai aparecer. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado.